Olá! Hoje, o nosso papo é sobre um assunto muito importante para a segurança das crianças. Acidentes são uma coisa séria, a gente sabe, mas a boa notícia é que muitos deles, principalmente as quedas, podem ser evitados com informação e um pouquinho de cuidado. Então, vamos entender isso melhor. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com um número que assusta. 3.300. Essa é a quantidade de crianças que morrem todos os anos no Brasil vítimas de acidentes. É uma estatística muito triste, ainda mais porque grande parte disso poderia ser evitada. E olha, não são só as mortes que preocupam. Além desses casos fatais, todo ano cerca de 112 mil crianças são hospitalizadas em estado grave. Imagina só, são milhares e milhares de famílias que têm a vida impactada por acidentes sérios. Então, o ponto principal é este aqui. A gente está falando da principal causa de morte de crianças e adolescentes de 1 a 14 anos no país. Não é uma doença, não é nada disso. São acidentes. E tem um tipo de acidente que aparece o tempo todo nessas estatísticas. E no meio de todos esses acidentes, tem um que é um risco silencioso, que está sempre por perto: as quedas. Elas são a principal razão para essas internações por acidente e um perigo que mora tanto dentro quanto fora de casa. E os números não mentem. Para ter uma ideia, só em 2019, mais de 52 mil crianças foram parar no hospital por causa de uma queda. Isso mostra o tamanho do desafio e por que a gente precisa dar uma atenção especial para isso. Mas afinal, por que as crianças caem tanto? Bom, a resposta não é uma só, porque os riscos mudam completamente conforme a idade. Entender o que acontece em cada fase da vida é o grande segredo para conseguir prevenir de um jeito que funcione de verdade. Olha só que interessante essa diferença. As crianças bem pequenas, ali de 0 a 4 anos, estão descobrindo o mundo, né? A coordenação motora delas ainda está se formando e um detalhe, a cabeça é proporcionalmente muito mais pesada que o corpo, o que faz com que elas se desequilibrem muito fácil. Já as maiorzinhas, de 5 a 14, a história é outra. Elas são movidas pela aventura, pela velocidade, pela influência dos amigos, elas querem testar os próprios limites. Os riscos são outros, então a prevenção também tem que ser diferente. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Agora vamos para a parte que realmente importa, as soluções. E a notícia boa é que a prevenção começa com coisas simples, principalmente no lugar onde as crianças passam a maior parte do tempo, a nossa casa. A pergunta que não quer calar é: como é que a gente pode transformar nosso lar num ambiente seguro de verdade? As próximas dicas são exatamente sobre isso. A primeira linha de defesa, sem dúvida, são as barreiras físicas. Portãozinho e escada é fundamental porque criança pequena não tem noção de altura. A mesma coisa vale para janelas e sacadas. Redes ou grades são vitais. E tem um detalhe importante: o espaço entre as telas não pode passar de 6 centímetros. E uma dica de ouro: deixar os móveis longe das janelas para não criar uma escadinha improvisada para os pequenos exploradores. Mas os cuidados vão além das barreiras. Sabe aquele piso super liso ou um tapete solto no meio do caminho? Pode ser uma armadilha. Por isso, vale a pena investir em tapetes antiderrapantes. Manter a casa organizada sem brinquedos espalhados também evita muitos tropeços que podem acabar mal. E um alerta sobre o quarto. Crianças com menos de 6 anos ainda não têm coordenação e noção de perigo para dormir na cama de cima de um beliche. Com os bebês, a regra de ouro é supervisão total, o tempo todo. Eles são muito rápidos e imprevisíveis. Uma simples viradinha para o lado pode terminar numa queda. Por isso, na hora de trocar a fralda, a dica é manter sempre uma mão em contato com o bebê. E olha um erro super comum que a gente vê. O bebê conforto foi feito para ficar no chão ou no carro, nunca em cima de mesas ou sofás. O risco de tombar é enorme. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é fundamental. Aquele item que parece tão inofensivo, o andador, é oficialmente contraindicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Sabe por quê? Ele dá uma mobilidade e uma velocidade para a criança que ela simplesmente não está preparada para ter, o que aumenta e muito o risco de quedas bem graves. Claro que os perigos não moram só dentro de casa, né? As aventuras ao ar livre são essenciais para o desenvolvimento e, com alguns cuidados básicos, a gente garante que elas sejam sempre seguras. Aqui fora, a regra de ouro é uma combinação de duas coisas: o lugar certo e o equipamento certo. Andar de bicicleta ou skate perto da rua é um risco gigante, então o ideal é procurar parques, ciclovias, lugares seguros. E tão importante quanto o local é a proteção. Capacete, joelheira, cotoveleira, isso não é enfeite, é um escudo que protege de verdade. E só para a gente ter uma noção do poder do capacete, olha esse número.
Usar o capacete do jeito certo pode reduzir o risco de uma lesão grave na cabeça em até 85%. É uma das medidas de segurança mais eficazes que existem, sem dúvida nenhuma. E na hora do parquinho, a atenção continua. Chegou lá, dá uma olhada geral. Os brinquedos estão em bom estado? São apropriados para a idade da criança? E olha para o chão. Um piso de areia, grama ou borracha pode fazer toda a diferença, transformando uma queda feia em só um susto. E claro, o comportamento também conta. Ensinar a não empurrar, a esperar a vez, tudo isso também é prevenção. Bom, a gente está chegando no final e acho que a mensagem principal fica bem clara, né? A prevenção é, de longe, a ferramenta mais poderosa que a gente tem para proteger as nossas crianças. Então, o que fica de tudo isso? Fica que a combinação de um olho sempre atento, com pequenas, mas muito importantes mudanças no ambiente, seja em casa ou na rua, é a fórmula mais eficaz para evitar acidentes e garantir uma infância muito mais segura. E para a gente fechar, fica uma pergunta para todo mundo pensar. Depois de tudo isso que a gente conversou, quais são os pequenos gestos que podemos começar a fazer hoje mesmo que têm o poder de proteger uma vida?